Quero sua opinião, tá? Qual o maior lutador de todos os tempos e por que o Jack Chan? Mentira. Qual o maior lutador? Olha, é uma pergunta muito legal que você está fazendo. Já me fizeram algumas oportunidades essa pergunta e eu vou responder de duas formas. Tá? De duas formas. Se eu for pensar no cara que mais fez pro esporte dentro e fora do tatame, eu vou colocar o meu mestre, Carlson Gracie. Porque ele não só defendeu a honra da família Gracie no momento de dificuldade, de desafios, foi um grande lutador, conquistou várias lutas, mas também ele formou uma geração de lutadores campeões. Vitor Belfort, Walid Mail, Murilo Bustamante, Zé Mário Sperry, Ricardo Arona. Então, vários atletas de renome que conquistaram muita coisa posteriormente vieram oriundas do Carlson Gracie, dentre outras equipes. Então, o Carlson Gracie, para mim, foi o maior lutador de todos os tempos, se eu for nesse âmago de não só dentro como fora do tatame. E agora, dentro do tatame, tem um cara que particularmente para mim foi um cara diferenciado, que é o Emelianenko Fedor, tá? O Fedor, um russo, para mim um cara diferenciado. Agora, se a gente colocar o brasileiro que mais obteve impacto mundialmente, Anderson Silva. Muito bom, muito bom. Anderson Silva. Agora então foram alguns, né? Foram três. E hoje em dia, contemporaneamente, falam do John Jones, né? Que é um norte-americano. Muito bom. Nossa, aquelas cotoveladas do John Jones. Carlão Barreto, você está ouvindo a entrevista com Carlão Barreto, mestre em jiu-jitsu, também comentarista de UFC e que faz uma ação social linda com crianças, levando esporte para quem precisa para o futuro da nossa nação. E o meu amigo Marcelo Batista, ele tem um jogo para fazer com você. Opa. Então, mas eu só vou adiantar uma coisa. Depois desse jogo, o senhor Carlão não vai me fugir do momento fofoca. Mas depois eu te conto. Ok. Mas agora vamos lá, Marcelo Batista, faça o jogo. Atenção, entra no ar neste momento aqui no Sobremesa o nosso quadro Fato ou Boato. Por gentileza, Juliana querido, comece. Tem um poodle chamado Bruce Lindo. É só fato ou boato, você tem que dizer. É boato. Já pensou em fazer tatuagem de borboleta? Já. Fato. Não, depois você vai me explicar isso. Pelo amor de Deus. É comentarista de MMA. Fato. Faz skincare? Minha filha faz em mim, fato. Que coisa fofa. Passava óleo de amêndoas no kimono. Isso aí é fake, isso é mentira. Parece fake não, hein? Treinou com o lendário Carlson Gracie? Fato. Malha glúteo 5 vezes na semana. Fake. E foi na turnê The Eras Tour da Taylor Swift? Isso aí é completamente fake. Nossa, eu acreditei, por conta da filha. Tá aí respondido. Levando, né? Fato ou boato? Boato Olha aí, total. já pensou em fazer uma tatuagem de borboleta? Mestre Carlão Barreto. Borboleta é transformação, é liberdade. bonito. E onde seria? Onde você pensou nas em fazer costas? isso? Não No no cox? glúteo. Não no glúteo, nas No costelas. cox. Na costela. No cox. Eu tenho uma tatuagem depois, eu vou te encorajar a fazer a borboleta, que eu tenho uma Achei que você ia tatuagem. mostrar pra ele. Não posso mostrar, são 2 horas da tarde, não posso. Inclusive, na são virilha. 2 horas e 20 minutos e você acompanha a entrevista com o Carlão Barreto, o mestre em jiu-jitsu. E eu quero momento fofoca. Harry Potter, nosso sonoplasta, se vira aí pra achar uma trilha de momento fofoca. Carlão, você realmente teve aula, posso dizer aula? Você foi instruído por um dos maiores lutadores do Brasil, da família Gracie, correto? Sim, verdade. Me explica essa história, que fofoca é essa que me contaram, que parece que foram os Gracie que inventaram o UFC. E aí parece que os irmãos lá, americanos, vieram ao Brasil, roubaram a ideia, não pagaram o seu Gracie direito. Me conta essa história direito, por Fofoca, favor. não foi bem assim. Realmente, o Rorion Gracie, né, o grande mestre Rorion Gracie, foi um dos inventores do UFC. Ele teve a ideia de fazer esse confronto, tinham outros envolvidos, outros sócios norte-americanos, e aí eles criaram realmente um modelo bem próximo do que a gente tem hoje. Tiveram algumas mudanças de regra, né? Mas enfim, a ideia do confronto de atletas, né, para saber qual era a melhor luta, partiu da cabeça do mestre Rorion Gracie. E o mestre Verdade. Rorion Gracie é brasileiro. É brasileiro. E aí acontece, só que a gente tem que entender que os Estados Unidos, eles estão muito à frente da gente no que tange a transformar esporte em entretenimento. É verdade. Né? Eles sabem fazer, né? Se eles, por exemplo, pegarem o nosso futebol, e resolverem pegar mesmo, vai transformar num grande entretenimento. É que ainda não pegaram, ainda não estão no escopo deles. Apesar de ter a Copa do Mundo lá e tal, eles ainda não praticam o futebol, o soccer pra eles. As mulheres sim.
Mas os homens ainda não praticam o soccer como um esporte realmente efetivo. Enfim, dito isso, o futebol está até crescendo muito nos Estados Unidos, mas por enquanto não pegaram. O que eu quero dizer com isso? Que qualquer esporte que os norte-americanos peguem, eles transformam em entretenimento, eles potencializam aquele esporte. E o que acontece? O MMA, né, que é o esporte, o UFC é o evento, né? O Rorion criou a ideia, teve a ideia, fez ali o confronto, o Royce Gracie foi o representante da família e ganhou 3 edições e com isso transformou o jiu-jitsu no mundo. As pessoas começaram a conhecer o jiu-jitsu em todo lugar do planeta através das vitórias do Royce no UFC. Só que aí chegou um momento que as regras iriam mudar para ficar o quê? Mais fácil das pessoas comuns assistirem na TV, porque o tempo não acabava o tempo, era muito complicado você ficar horas assistindo na TV aquilo. E a TV é dinheiro, né? Boa. Tempo é dinheiro. Então os americanos empacotaram, mudaram as regras, diminuíram o tempo para ficar mais fácil do grande público entender e, consequentemente, ter o que mais? Patrocinadores e gerar mais dinheiro. E aí o Rorion não aceitou essas mudanças, eles compraram a parte dele por $1 milhão. Ah, mas compraram a parte dele por $1 milhão. Carlão. E aí ele saiu do negócio.